Olá, sejam bem-vindos a este canal Café com História. Eu sou Pedro Abreu. Estamos iniciando no dia de hoje uma série de vídeos com o objetivo de auxiliar, de apoiar e contribuir para o conhecimento da história mundial, regional e nacional, elevando, o nosso desenvolvimento intelectual, desenvolvimento acadêmico sobre a história, sendo ela um elemento de fundamental importância para compreendermos nosso tempo, o contexto que levou a este nosso tempo, as suas consequências e as explicações que o definem como ele é. A história é um elemento crucial para entendermos a sociedade, entendermos o ser humano, a natureza humana. E, acima de tudo, a história ela tem como elemento principal a necessidade de conhecê-la para, assim, não repeti-la muitas das vezes, obviamente. Isso parece um jargão, mas é algo, além de óbvio, algo certeiro. Minha área é jurídica, mas desde sempre sinto-me, no meu íntimo, incumbido a desbravar e a conhecer a história por uma mera intuição pessoal, e desde então venho me aprofundando em diversos assuntos concernentes à história geral, à história mundial e à história do Brasil, para assim ter um paralelo e também um norte, para assim compreender os motivos atuais que explicam a nossa atual e efêmera por um lado e permanente por outro realidade brasileira. Então decidi desta forma se aprofundar, de forma precisa nos aspectos históricos mais relevantes e também nos aspectos históricos mais específicos, pouco abordados, seja na academia, seja na mídia, etc. O meu foco neste canal é, primeiramente, história do Brasil, história do descobrimento e até por parte da Primeira República, da Independência, e também que leva, a o nosso período atual, de República pós 1988. Mas, obviamente, que uma coisa puxa a outra, e temos também a necessidade de entender os contextos de cada período, da história, o contexto das grandes navegações, que acarretou no descobrimento do Brasil, entre aspas, em 1500, o período napoleônico, o domínio napoleônico sobre uma Europa, em efervescência no sentido da Revolução Industrial, que culminou, na fuga da família imperial, da família real, portuguesa para o Brasil em 1808, e que nós definimos, como o período aí da Era Joanina, que ele vai ter aí o início de 1799 até 1815, com a queda de Bonaparte e a sua morte,
no exílio em 1821, né, coincidentemente, um ano antes da independência do Brasil. Também podemos traçar aí um paralelo bastante interessante. Então, com a Revolução Industrial, tivemos essas efervescências históricas, de modo geral, passando aí para a Era Vitoriana, segunda metade do século XIX, até início do século XX, a era do desenvolvimento das grandes potências, né, principalmente, né, de forma muito singular o desenvolvimento da sociedade norte-americana, no seu ápice do capitalismo dos anos 20, culminando na crise de 29, e também, consequentemente, a Grande Depressão dos anos 30. Temos aí a ascensão do fascismo nos anos 30, culminando, né, entre uma Itália fascista, uma Europa predominantemente antissemita. Essas ideias vão se alavancando com nacionalismos baseados em países em decadência e crises econômicas. E, por fim, Segunda Guerra Mundial, né, vitória, né, do Ocidente sobre a Alemanha nazista, culminando a guerra desde o início ali, início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia, né, final da Segunda Guerra Mundial, como fato proeminente, né, a tomada do Exército Vermelho dos soviéticos na Berlim já dominada, né, com o Reich já vencido. Então, finalizando a Segunda Guerra Mundial, entramos em novos contextos, como, por exemplo, a bipolarização mundial, início da Guerra Fria, certo? No Brasil, temos o período democrático de 1945, já com o final da Era Vargas, iniciado por Dutra, até 1964. Temos aí também algo que não podemos deixar de mencionar, né? Forte enriquecimento dos Estados Unidos durante e pós Segunda Guerra Mundial, como além de participantes do conflito, como o maior fornecedor, né, de mantimentos bélicos para o conflito, o que temos aí um período de grande prosperidade, né, no cenário norte-americano. Final da Segunda Guerra Mundial, temos aí a Guerra Fria, disparidade na bipolaridade mundial entre as repúblicas socialistas soviéticas, Estados Unidos, né, do lado soviético, temos aí influências nababescas de países leste europeu, fortalecimento da hegemonia soviética no leste europeu, sobre uma Rússia stalinista. Do outro lado, nós temos aí o Ocidente sob influência, né, norte-americana, aí financiando, né, uma campanha anticomunista e antissoviética, do qual vai resultar aí, entre os anos 60 e os anos 70, o financiamento de ditaduras militares em toda a América Latina, especificamente a Argentina, né, como exemplo, como Bolívia, Brasil, Chile, Uruguai e tantas outras, né? Então nós temos aí do lado ocidental, né, a influência norte-americana, aí tolhindo diversos ordenamentos jurídicos e soberanias de países do lado ocidental,
Do outro lado, nós temos aí uma hegemonia lá do leste europeu, sobre uma Rússia stalinista, e que vai, né, se fortalecer, né, com a vitória do Exército Vermelho ali na Berlim já ocupada em 45, e podemos delimitar, né, como um fator aí preponderante, né, validador dessa efervescência soviética, né, como um argumento, digamos assim, que deu base para um ufanismo maior do regime soviético para o seu domínio no leste europeu, inclusive, né, o seu domínio na própria Berlim, resultando, né, 20 anos mais tarde, com a construção do Muro de Berlim, dividindo a Alemanha entre oriental, ocidental, Alemanha oriental do lado soviético, Alemanha ocidental do lado pró-capitalista, pró-americano, pró-Estados Unidos. Então esses são pontos, né, breves, resumidos, que eu citei agora, que vamos tratar ao decorrer desses vídeos, e inclusive, principalmente, a história do Brasil, que é o foco maior, mas isso não significa que não iremos também tratar da história mundial, que vai fazer aí uma correlação grande com a nossa própria história do Brasil. No mais, vamos seguindo adiante então. Postarei novos vídeos em seguida. Sejam bem-vindos e espero que meus conteúdos possam aí contribuir de forma bastante significativa para o desenvolvimento pessoal, intelectual de cada um, e inclusive possa auxiliar pessoas mais jovens que estão em fase de Enem, que são fatos também que vão cair em Enem, em concursos, etc. Mas nem atento a isso. A minha ideia é, de modo generalizado, auxiliar outras pessoas que assistam este canal a compreender e expandir seus horizontes neste caminho fabuloso, nesse caminho fascinante, nesse caminho extraordinário que é a história. E sem ela, não podemos compreender o presente. Quem não conhece a própria história está fadada a repeti-la. Obrigado.